Olá, irmãos, amigos que vão ouvir essa mensagem, que ela possa chegar no coração de vocês e vocês possam entender de Deus para o coração de cada um. Eu vou ler a passagem aqui na Bíblia, em 2 Reis 4, alguns versículos. Vou falar de transformar tragédia em vitória. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Vejam bem, essa mulher estava passando por uma grande tragédia. Ela tinha perdido o marido. O marido era um servo, era um discípulo dos profetas. Então era um homem que obedecia a Deus. Era um homem que andava nos caminhos de Deus, segundo a narrativa dela. Então essa mulher, diante dessa tragédia, ela não sabia o que fazer. E para piorar, este marido, quando partiu, ainda deixou uma dívida para que essa mulher pudesse pagar. Porque na época em que aconteceu esse fato, o que o marido ficava devendo, a viúva era que tinha de pagar. E ela não tinha como pagar aqueles credores. E o costume da época era que os credores podiam pegar os filhos, ou o filho de alguém que devesse, como escravo, levar como seus escravos. Então a mulher ia passar, nesse momento, por 2 tragédias: a de perder o marido e de perder os filhos. Mas o que ela fez? Ela procurou um homem de Deus, ela procurou um profeta, um homem escolhido de Deus para falar e profetizar sobre as coisas que Deus queria que acontecesse na terra. Então ela procurou este homem de Deus e explicou para ele o que estava acontecendo. E esse homem de Deus perguntou o que é que ela tinha para poder ajudá-la. E ela disse para aquele homem que ela não tinha nada. É porque quando você está em dificuldade, quando você está passando uma tragédia, o que você tem, mesmo que seja muito ou pouco, para você, na tua mente, não é nada. E aquela mulher falou para o profeta: profeta, eu não tenho nada. Eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Mas o profeta sabia que para Deus transformar o pouco em muito não é nada. Deus, ele transforma qualquer coisa que seja pequenino em grandes coisas. E a mulher procurou o caminho correto, o caminho certo, que era o socorro com Deus. Naquele momento, só mesmo Deus podia ajudá-la. E através do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, era que ia chegar ajuda para ela, ajuda certa. Então essa tragédia que ela sofreu, deste momento em diante, que ela procurou o homem de Deus para ajudá-la, vai se transformar numa grande vitória. Porque quando a gente está com Deus, tudo que acontece de ruim é para mais tarde nós sentirmos a vitória, termos a vitória. Então, Eliseu aconselhou essa mulher:
Disse então Eliseu, para frente: vá pedir emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peças muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha só, de um pouco de azeite, Eliseu já mandou ela pegar muitas vasilhas. Essa mulher tinha aquela vizinhança, muita amizade naquela vizinhança, porque toda aquela vizinhança emprestou vasilhas para ela. Você sabia para quê? E também não perguntaram para quê. Mas ela, no coração dela, ela acreditava na palavra do homem de Deus. E por isso ela fez. Então o que é que ela fez? O homem de Deus aconselhou que ela pegasse todas essas vasilhas, pegasse os seus 2 filhos, se trancasse dentro de casa e começasse a encher aquelas vasilhas de azeite. Aquela mulher, ela não sabia como isto ia acontecer. Ela só tinha um pouco de azeite e viu tanta vasilha. Mas ela foi com fé na palavra do homem de Deus, porque ele estava na direção do Senhor. Então hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Quando estivermos em situação ruim, quando estivermos passando por uma prova, por uma doença, por uma falta de alguma coisa, confie em Deus. Entrega teu problema a Deus, porque tu vai ser vencedor. Porque com Jesus nós somos mais que vencedores. Então essa mulher pegou ela e os filhos e começaram a encher vasilha. A Bíblia não narra quantas vasilhas. Só narra que ela tinha de pegar o mais vasilha que ela pudesse. Então essa mulher foi enchendo vasilha, até que um dos filhos falou: olha, não tem mais vasilhas. Quando ele falou essa palavra, o azeite cessou. O azeite cessou. Aí ela não sabia o que fazer. Por quê? Porque sempre que ela ficou acreditando na palavra do homem de Deus. E depois que esse azeite parou, o profeta aconselhou: vende o azeite, paga a tua dívida, e depois tu vai viver, tu e teus filhos, do que sobrar. Então foi tanto azeite que ela vendeu, pagou a dívida e ficou vivendo do que restou. Então nós não podemos duvidar do poder de Deus na nossa vida. Nós podemos até passar por uma tragédia grande, mas com Deus nós vamos ter grande vitória. Nós vamos, por exemplo, a tragédia maior, Jesus Cristo passou. Ele morreu na cruz. Ele foi humilhado pelos nossos pecados. Mas ele teve a maior vitória, que foi a ressurreição. E ele está vivo até hoje. Porque ele é o mesmo de ontem e de hoje será eternamente. Então é o poder de Deus agindo na vida daquele que obedece, aquele que confia no Senhor. É como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, nós vemos aqui também a tragédia maior. O povo de Deus estava como escravo no Egito durante muitos e muitos anos. Eram escravos, não tinham direito a nada. Trabalhava e não tinha direito a nada. E a maior vitória que eles tiveram foi a libertação. Então aquela tragédia da escravidão transformou-se na vitória da libertação dada por Deus. Então Deus liberta, Deus cura.
Deus transforma. A nossa vida é transformada em Deus. Quando aceitamos nosso Jesus de coração, como abrimos nosso coração, a nossa mente, entregamos nossos passos a Jesus, Ele transforma qualquer tragédia em vitória. Então nós temos de ter sempre isso em mente, que a nossa vida não nos pertence. Nossa vida pertence a Deus. Ele é que nos fez. Ele é que é o nosso Pai. Ele que transforma. Ele é que liberta, Ele que cura. Então, o povo de Deus também teve essa vitória de ser liberto. Como, por exemplo, a cura do cego de Jericó. Tragédia grande, aquele homem nasceu cego, não enxergava nada, desde pequeno. Mas no dia que ele encontrou-se com Jesus, no dia que ele entregou o seu problema a Jesus, ele teve a grande vitória de enxergar. Então nós temos, meus queridos, é de viver uma vida de obediência a Deus. É viver uma vida pautada na palavra de Deus. Se nós seguirmos o caminho que é Jesus, tudo quanto for de ruim na nossa vida transforma-se em vitória. Nós não nascemos, não estamos aqui apenas por um acaso. Não. Nós somos colocados neste mundo para passar por tudo que tiver de passar. Tudo que vem contra nós temos de passar. E nós vamos passar, porque Deus vai nos ajudar. Porque só Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém nos dá vida eterna, só Jesus. O Espírito Santo está em nós. Nós, como filhos de Deus, temos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos orientar, para dizer o que temos de fazer. Então, meus amigos e irmãos, reflita nisso. Reflita no que estou falando a vocês. Reflita nesta palavra. De um pouco de azeite, Deus transforma em muito. Da tragédia da dívida, da tragédia de quase perder os filhos, Deus transformou em muito. Essa mulher pôde viver o resto da vida do que sobrou do azeite que escorreu da botija. Vejam só o poder. Esse homem, Eliseu, ele era um homem de Deus, um homem que veio para a terra para cumprir o que Deus queria na vida dele. E nós, como servo de Deus, temos de também fazer com que Ele cumpra em nós as promessas. Só depende de nós. Ele deixou a livre escolha para nós escolhermos o caminho que nós queremos andar. Largo é o caminho que leva à perdição, que é o mundo, e estreito é o caminho que leva à vida eterna, que é Jesus. Para nós obtermos essa vida eterna, temos de abrir mão de muitas coisas. Temos de rever sempre as nossas atitudes, aquilo que praticamos, aquilo que falamos e que vivemos. Então, nessa noite, ou mesmo que seja de dia, que chegue até você essa mensagem, ou tarde, não importa o horário,
você seja abençoado, você seja protegido pelo poder de Deus. Entrega teus caminhos a Jesus e Ele tudo fará a teu favor. Ele transformará qualquer tragédia em vitória. Vou orar para encerrar. Deixa essa mensagem no teu coração. Pai Santo amado, obrigado por mais essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor, de poder aqui, meu Deus, estar falando sobre Ti, Pai. Te agradeço, meu Deus, por este momento e peço que possas alcançar muitos corações através da palavra, Pai. Que Tu possa abençoar o lar que essa palavra entrar. Que Tu possa abençoar o coração daquele que ouvir. Que Tu possa abençoar os caminhos daqueles que se decidir, papai. Eu peço, meu Deus, que abençoa esta mulher, este homem, esta criança, este lar que estiver ouvindo. Que o nome de Jesus seja exaltado. Que o nome de Jesus seja o nome sobre todos os nomes, que vai abençoar, proteger e iluminar. No nome de Jesus eu agradeço, hoje e sempre. Amém.